Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Por Trás do Culto. Espero que você esteja aí bem, né? Não sei o horário que você está assistindo, né? Essa programação, se é agora na estreia, né? 8 horas agora aí, ou se você vai assistir mais tarde, ou daqui uns dias. Então, bom dia, como dizem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje quem está comigo aqui é uma pessoa especial também, que foi colocado nos comentários, né, dos outros vídeos nossos aí. Lembrando que você pode colocar aí nos comentários quem você gostaria de ouvir, né? Às vezes você assiste às nossas transmissões ou é aqui da igreja e quer conhecer um pouco mais das pessoas, né? O trabalho que essas pessoas fazem, pode colocar nos comentários, né? A irmã Sônia já foi colocado nos comentários, a gente já entrevistou, e hoje eu estou aqui, vou entrevistar o nosso irmão Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo, o famoso Luizinho, né? Amém. Bom dia a todos, ou boa noite, boa tarde, não sei, né? Isso, Transmissão é itinerante, pode assistir não qualquer... tem como saber, né? Não, você vai, quem vai assistir que vai receber ou boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Exato. Mas também estamos felizes aqui, estamos para falar daquilo que Deus tem em nossos corações e falar que Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Maravilha, Luizinho. O Luizinho é obreiro, né? Obreiro da Casa do Senhor. Faz parte do quadro de obreiros e tem vários trabalhos na igreja, né, Luiz? Você, ó, se você for colocar assim, eu acho que o que mais trabalha e mais tem cargos na igreja, não sei se não é você, Luizinho. Será que é eu? Quando não tem, me arrumo, né? Quando tem, me arrumo, exatamente. Mas vamos começar, Luizinho, falando da parte de obreiro, né? Hoje você faz parte do quadro de obreiros, auxiliando o pastor Romeu Júnior. E para você, assim, como que é você estar fazendo parte, assim, do corpo de Cristo, claro, né, primeiramente, mas tendo essa função de obreiro, né? Tudo que precisa auxiliar o pastor, mensagens, programas de rádio, às vezes uma visita. Como que você se sente hoje, assim, realizando esta função muito importante, né? Amém. Aí é um trabalho, digamos assim, seria a referência do pastor. Então, quando o pastor chamou para nós ser um obreiro, ele falou assim, agora você vai ser o meu auxiliar. Então, você vai me representar. Quando ele falou isso, me representar, eu fiquei, meu Deus, como é que a gente vai representar? Mas daí eu lembrei que a palavra diz que nós somos representantes de Cristo, embaixador de Cristo. Então, eu falei, seguir o mesmo padrão, porque ele segue o padrão do Cristo, então se seguir o padrão do Cristo, eu segui o padrão do pastor. Aí ele fala assim, tudo que eu falar e precisar, eu vou estar contando com vocês. Então, quando a gente teve a primeira reunião, foi desenvolvendo, a gente foi vendo que é muito mais que ser obreiro, é ser amigo de Deus, amigo do pastor, porque muitas vezes ele tem um momento de desabafo com a gente. Sim. Momento da reunião do obreiro, ele fala assim, tudo que ele precisa falar para alguém, ele chama nós de amigo e conversa, desabafa. Então, ser obreiro, primeiro, é ser amigo de Deus e amigo do nosso pastor, porque o pastor precisa muito de um companheirismo. Como que eu vejo? Eu vejo assim, para quem está assistindo, que a gente está ali não somente para prestar um culto a Deus, mas prestar um culto a serviço de Deus. Naquilo que você precisa. O pastor está ali, ele só dá uma olhada, a gente tem que estar atento. A gente tem que ter mais atento à liturgia do culto do que no culto mesmo. Literalmente orar e vigiar, né? Exato. Com o olho você fecha ali para orar, o outro está de olho ali, o que precisa para ser feito. Por exemplo, um segredinho. Todo mundo, quando o pastor fala assim, vamos fechar nossos olhos? Nós não podemos fechar os olhos. Ele sempre fala assim, o obreiro não fecha o olho, o obreiro fica o olho aberto, porque nessa hora que nós temos que estar agindo em favor da igreja. Quando ele chama para o corredor, todo mundo está com o olho fechado, mas ele já está preparando o corredor. Quando ele faz a oração, ele já olha para todo mundo para assim, pôr a mão. Então, ele sempre tem que estar atento. E muito mais que servir a Deus é ver Deus agir em nossas vidas, ver os milagres, ver Deus, a gente fazendo parte daquela preparação. Porque Jesus veio para servir. E muitos querem ser servidos, mas servir é muito melhor. Exatamente isso. E, Luizinho, você falou ser representantes, né? O pastor chegou e falou, vocês são meus representantes. E o peso disso, a gente pode até mesmo ilustrar, né? Vamos dizer, se você vê um irmão da igreja ou uma pessoa assim chegar e falar, o pastor Romeu Júnior agora comprou uma bicicleta para andar de bicicleta para rua.
Daí o pessoal comprou uma bicicleta. Agora, se o Luizinho chegar e falar assim, não, pastor, comprou uma bicicleta. Aí tem mais peso. Então o obreiro, ele é mais, né? Porque ele é mais próximo do pastor. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe... então, a palavra de um obreiro tem esse peso, né, Luizinho? Porque você está perto do pastor, você está do lado. Então, a responsabilidade também é muito grande, né? No quesito até mesmo de testemunho de vida, né? Exato, né? Como a gente está perto do pastor, então ele fala assim, vocês são meus olhos. Vocês são minha boca e meus ouvidos. Eu não estou em todos os lugares. Então vocês vão ouvir vozes, vão ouvir conversas, vão ouvir palavras, vão falar de mim ou vão representar. E também vão enxergar coisas que eu não estou. Então, muito mais do que viver para Cristo, agora a gente vive a palavra literalmente, porque servir a Cristo, em particular no teu dia a dia, é uma coisa. Agora, você representar Deus aqui na Terra através de um ministério é outro. Então, você está recebendo o quê? Uma autorização de Deus para exercer aquela função. Amém. Né? Então, muitas vezes as pessoas... eu quero ser obreiro. Muita gente quer... eu quero cantar lá em cima. Mas dê uma olhadinha por trás, o que é só cantar? Não, vai ter que tirar tempo para ensaiar, tirar tempo para preparar um louvor, ministrar o louvor, jejumar. Aí todo mundo quer fazer o bem bom, mas por trás não. Muito mundo quer ser igual a Cristo, mas ninguém pagou o preço na cruz. Exatamente. E é isso que o nosso podcast traz, né? Ele traz aí o título Por Trás do Culto. É tudo aquilo que o pessoal vê nas transmissões e o pessoal vê na igreja. Eles vê tudo bonitinho acontecendo, mas os detalhes são muitos detalhes, né? Desde da parte espiritual, né? Você procurar, né? A própria palavra diz, procure apresentar-se aprovado, né? Que manuseia bem a palavra da verdade. E hoje mesmo a gente está gravando, o nosso irmão Luizinho está de jejum, né, Luizinho? Amém, também. Está aí consagrando ao Senhor, né? Consagrando ao Senhor. Então tem todo um preparo, né? Às vezes, que nem você falou, chega ali no culto, ali tem um olho aberto, você tem que estar ali disposto a qualquer momento, a qualquer coisa que vai acontecer no culto, o obreiro é a primeira pessoa que o pastor vai olhar, né? Sempre. Eu posso usar um exemplo aqui, eu acredito que ser obreiro é um mordomo de Deus, a serviço de Deus. Sempre com a bandeja ali, servindo os irmãos, servindo o pastor, levando uma palavra, levando até um alimento, um água para o pastor, por exemplo, e também servindo, eu não preciso de ajuda, a gente vai lá. Às vezes eu chego atrasado no culto, não é porque eu estou preparando as crianças primeiro, o culto das crianças, para daí chegar no culto. Às vezes já começou o culto, eu já estou aqui preparando os professores, ver se está tudo em ordem, ver se os professores chegou. Muitas vezes eu tenho que começar a aulinha até chegar o professor que chegou um pouco atrasado, às vezes preparo às vezes o auxiliar, e às vezes penso, o irmão chega atrasado na quinta, que tem no domingo, não é, eu estou preparando outro culto. Então aí, vamos chegar na segunda função do nosso irmão Luizinho, que é professor das crianças, né, Luizinho? Amém. Como que funciona, como que você já contou um pouquinho essa articulação aí, como que é? O culto das crianças é muito mais emocionante, por exemplo, assim, não que é melhor ou menos, porque as crianças são muito mais imperativas. Então, você preparar um culto das crianças, tem que pensar no que a criança vai agir antes dela pensar. Porque criança, você deixar ela pensando, ela vai pensar outras coisas. Então, você tem que ir antes dela. Então, tem que preparar um culto imperativo, fazer uma aula bem didática, trazer a palavra numa altura que ela possa entender. Aí você tem que conversar com os professores, passar uma liturgia do culto das crianças, ver o perfil da professora. Se é uma professora muito agitada, você tem que dar uma acalmada. Se é uma professora muito calma, você tem que dar uma agitadinha nela. E se é uma professora, muitas vezes, o meio termo tem que dar uma direção, porque as crianças vão ter meio termo. Tem criança que você conversa com ela de boas, tranquilo. Mas tem uns que tá subindo para as paredes, descendo, puxando o cabelo do outro, beliscando, meu Deus! Aí você tem que fazer uma preparação antes, preparar. Eu sempre, quando vou dar aula, eu coloco no quadro o que pode e o que não pode. Aí eu coloco, crianças, vamos ver a regra de dançar aqui. Tudo tem regra, então tem uma liturgia. O que pode? Levanta a mão para pedir alguma coisa. Só vai no banheiro se levanta a mão. Só pode falar se levanta a mão. E só pode conversar com o irmãozinho se o professor dá ordem. Senão eles ficam papeando, contando escola de carrinho, do boneco, não sei o que aconteceu na escola e tudo. Então tudo tem uma preparação. A aula das crianças, muitas vezes a gente vê lá no culto acontecendo lá o mover do Espírito Santo, e às vezes ao mover aqui também. No último culto que a gente teve aqui com as crianças que estavam na minha escala,
A gente fez um culto de missão. O que é missão? É ir fazer a obra. Então, as crianças dá para entender que o culto de missão, que é no terceiro domingo na igreja, a gente faz também culto de missão para as crianças. Que é, se você não pode ir, você pode ofertar. Se não pode ofertar, você pode orar. Se você não pode nem orar nem ofertar, você tem que fazer alguma coisa. Então, as crianças a gente ensinou que quer ir, ofertar e orar. Aí a gente fez isso. Quem que trouxe oferta? Ninguém trouxe. Quem vai orar? Eu. Então a gente trouxe aqui as crianças para fazer eles orar para alguém. A gente pediu, quem quer orar agora? Então a gente foi ensinando eles a orar desde o próximo ali, a ensinar para os pais. Então a gente traz uma informação bem forte para eles também. Não é só desenho, não. Brincar, tem ensinamento, né? Tem, porque qual seria a lógica de trazer as crianças aqui? É só para distrair eles? Não. A gente não pode perder tempo quem ganhar tempo. Porque o futuro da igreja está aí. O jardim da igreja está aí. São futuros pastores, futuros ministradores da palavra, levitas, adoradores, que estão ali sendo ministrados. Se a gente trouxer ali fazer brincar, a gente leva no playground, então. Exatamente, né? Não é isso? Ali no Caramuru, bem pertinho, então, tem os carregadores. Seria isso a lógica. Mas a gente sabe que agora, dia 17 de setembro, a gente está indo para Curitiba, num congresso de crianças, para aprender como ministrar mais para as crianças. Vai ter profissionais, psicólogos, tantas coisas. A gente vai trazer mais informações, mais bagagem para trazer para a igreja aqui. Abrange muita coisa, né? Então, pelo que você falou, e simples, a gente já pensa, né? É bem equipado, bem compacto e então todo um profissionalismo, digamos assim. Isso. E daí vocês vão aprender mais ainda, né? Porque tem uma secretaria por trás disso, que nos dá instrução, nos ensina. Tem profissionais lá em Curitiba e no Brasil que estão se preparando, apresentando aula. Então, nesse congresso, vão apresentar uma nova etapa, que agora vai ser uma nova, nós temos que aprender agora pós-pandemia. Sim. Então, nós já estava, antes da pandemia, a gente estava numa linha. Agora, após a pandemia, outra linha. Por quê? Porque agora as crianças estão vindo com o não na cabeça, o não no coração. Não pode isso, não pode aquilo. E as crianças, muitos estão indo em psicólogo. Porque você fala não para a criança, ela tapa no choro, acharam que o não é ficar em casa de volta. Ah, sim. Então, o não ficou muito forte para eles. Então, a gente tira esse adjetivo não e coloca outra palavra no lugar. Né? Depois. Outra palavra que não é não, mas é um depois. Mais tarde. Para quê? Para tirar um pouco, porque eles estão muito fortes, senão. Então, eles não podiam sair na rua. Não podia ver o amiguinho. Não podia abraçar o pai. Não podia abraçar o vovô, que tanto gostava. Então, tudo isso trouxe na psicologia da criança, uma emoção muito forte no íntimo deles. Então, para nós adultos, tem adultos que estão no psicólogo, adultos que estão em depressão. Então, a criança ela não está em depressão, ela tá no processo de não. Então, ela se fecha no não está em depressão. Ela quer brincar, mas tem que ter um não ali. Então, nós temos que trazer agora uma palavra melhor. E a pandemia, ela trouxe assim, para a criança, porque a criança ela aprende todo dia. Então, o aprendizado dela é todo dia. Daí você vem... A gente passa por uma pandemia, qual ela, como você disse, né? Fica em casa, não pode ver os parentes, não pode ver os amigos, não pode ir para a escola. Então, aquilo para ela, no nível de aprendizagem que ela tá, é muito complicado, né? E é muito bom que a igreja, né? Você olha assim, mas a igreja está ajudando essas crianças como é que eu posso dizer assim, a quebrar esse gelo que se formou, né? A fazer a corrente, o sistema girar de novo, e eles começarem a entender, porque, digamos, foram 2 anos, né? 2 anos que eles ficaram, digamos assim, travados quase. E poucas crianças, poucos pais tiveram essa noção de trazer para o filho, vamos estudar, vamos ler alguma coisa, vamos fazer. Muitos pais, não só da igreja, mas fora da igreja, pararam também. Então, para o pai, para a mãe, para o filho dentro de casa. E aquilo acabou virando uma coisa... E você vê a importância da igreja em fazer. Eu até lembro, Luizinho, não sei se você participou, mas eu acho que as professoras da igreja fizeram até uma live, né? Com as crianças em casa. Eu fui iniciante. Aí, ó. Conte para nós como que foi essa experiência. Porque a gente estava orando, então. E pastor, vamos entrar em oração nessa batalha. Aí a gente viu, mas como? Se as crianças eram as primeiras que não podiam estar na igreja. Primeiro foi barrado as crianças, os mais velhos, né? Para quem lembra, né? As primeiras, né? Foram barradas as crianças e os velhos. Daí os que podiam estar na igreja vinham com proteção e era um culto fracionado, que era 50%, 30%, aqueles números lá que eles davam lá, né? E a criança não podia vir. Aí quando a criança se arrumava para a igreja, o que ela recebia?
você não pode ir na igreja. Mas eu quero ir na escolinha. Não posso. Eu quero ir na igreja. Não pode. Então, esse não, ao longo dos anos, foi trazendo um forte no coração das crianças, foi trazendo um impacto muito forte. Então, quando a gente viu a live, vamos fazer uma live, então. Live pode. Então, vamos levar o culto na casa. Aí que a gente começou. Fez uma reunião, fez oração, pela direção de Deus, e começamos. Até você estava lá, né? Filmava para nós, né? Então, a gente começou a levar a presença de Deus nos lares através da live. Não deixar as crianças ficar sem ouvir a palavra. Então, era uma audiência tremenda, porque as crianças estavam ansiosas. Os pais que não gostavam de live começaram a gostar por causa das crianças. Por causa das crianças, né? Ligavam para nós, quando vai ter live? Não, tem que esperar, porque agora tem que ter uma preparação também. Então, isso nós fizemos uma forma de estratégia, para não deixar o Espírito Santo, deixar as crianças perder o Espírito Santo ou perder a comunhão com Deus. Se a criança não pode vir na igreja, nós levamos a igreja até eles, né? Então, é uma forma que nós achamos de levar a presença de Deus. É interessante, porque nós fomos numa convenção da igreja, no comecinho de agosto agora, e um representante, né, ele falou o seguinte: eu queria agradecer a toda a igreja quadrangular, aos evangélicos, porque no maior momento de pico de pandemia, onde nós não tínhamos leitos de TI, nós não tínhamos mais vaga, oxigênio quase acabando em todo lugar, a igreja se levantou e ajudou com cestas básicas, com transmissões de cultos, live, como nós fizemos para as crianças, auxiliando quem estava em casa já, explodindo de ficar em casa, já não aguentava mais, dando esse auxílio tanto físico, né, com cesta básica, de repente até remédios, e também espiritual, né? Porque mais de você querer entreter uma pessoa, que a live que vocês fizeram era para entreter as crianças, mas tinha todo um conteúdo espiritual por cima, né? A palavra de Deus, ela foi falada, e muitas, que nem você falou, muitos pais foram alcançados na live das crianças, né? Teve testemunho de famílias que foram curadas, que estavam enfermos, curado físico e espiritual. Muitos casamentos estavam entrando em separação. Olha só que bom. Aí então foi o testemunho que falou assim, através das lives a gente entendeu que Deus tem um plano para a família. E vocês não deixaram o plano de Deus morrer. Olha só que benção, né? A importância, né, Luizinho? Às vezes você tá indo, assistindo aí e vai em alguma outra igreja, é de outra denominação, você fica pensando, a gente quer tentar fazer uma live, a gente quer tentar fazer uma aula diferente, mas só tentar não adianta, né, Luizinho? Tem que dar, e eu já quero parabenizar você aqui pelo esforço e empenho que você tem, né? Você, digamos assim, você veste a camisa mesmo e vai para cima. Como obreiro, você veste a camisa do obreiro, tá auxiliando o pastor, precisa pregar, você vai, prega a palavra de Deus. Ali, como professor de escola, você veste a camisa da escola ali, ensina as crianças, faz todo o conteúdo para eles ali. E a sua terceira função é na área social, né, Luizinho? Aí essa camisa que você acha que veste assim com muito amor no que você faz, né? Como que é assim essa área social? Porque mexer com pessoas não é fácil, né? Porque você vai encontrar pessoas com várias ideologias. Que uns recebe como uma bênção, outros recebe como intenções. Ela está fazendo, né, um merchandising da igreja. Não, a gente não divulga a igreja, a gente divulga o evangelho. O evangelho. Isso aqui todo mundo devia fazer. A gente não está fazendo mais do que nossa obrigação, ajudar o próximo. E Jesus falou assim, é o segundo mandamento. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo. Como você vai amar se você está vendo a necessidade e não fazendo? É muito fácil falar que ama o próximo e vendo ele perecer. Cada vez que você tira um tempo para Deus para ajudar o próximo, você está emprestando para Deus. Então você está fazendo uma missão. Isso não está fazendo mais do que nossa obrigação, ajudar o próximo. E a igreja nos deu essa porta, essa bênção, né? Estendeu a mão e pode ir. E a gente, com o apoio do pastor e da igreja, dos obreiros e todos vocês, a gente está lá representando Cristo primeiro. E através do ministério, através da comunidade, porque tem que ter uma organização, né? Sim, digamos assim, tem que ter, é uma hierarquia, né? Você tem que estar numa organização. Às vezes, até pegando esse gancho assim, eu costumo conversar com pessoas e elas perguntam, por que você é da quadrangular?
E a resposta não é porque eu nasci na Quadrangular, porque o meu pai era pastor da Quadrangular. É porque eu gosto de estar numa base sólida, firme na rocha. Então, a minha tese de estar na Quadrangular é, primeiramente, bíblica, né? Tem suas doutrinas, tem seus mandamentos, tem o evangelho, tudo com bases bíblicas. Então, não tem do que eu falar, a igreja é falha nessa área. Não, não tem. Então, eu gosto de estar num local, eu gosto de estar em algum lugar onde eu conheça a base, não porque outras pessoas falaram que é bom. Então, é muito importante você conhecer onde você está, né? E na área profissional também, né, Luizinho? Uhum. De repente, você vai trabalhar numa empresa aí onde os diretores da empresa fazem coisa errada, mas aí você fica lá por dinheiro. Não, não tá certo. Então, a Quadrangular, ela tem uma base forte, sólida, doutrinária, né? Tem tudo que vamos dizer assim, que eu preciso, né? Que eu preciso saber ali, ela me responde biblicamente. Isso que é o mais importante. Então, eu visto a camisa quadrangular. Você veste a camisa quadrangular. De repente, eu não estou falando que a quadrangular é a melhor. Tem várias igrejas. Jesus, ele opera em todas. Então, abrace a causa. O Luizinho é uma pessoa assim, ó, a gente agradece a Deus pela vida do Luizinho, porque o Luizinho é aquela pessoa que ele vai para frente, né? O Stanley tá aqui filmando, o Stanley é aquela pessoa que até a gente comentou num podcast que ele fez, que de repente, se na hora da mensagem apagar uma luz, ele pega a escada, ele sobe na hora do culto lá e arruma a luz. Então a gente precisa de pessoas assim. E o Luizinho é aquela pessoa, o Luizinho, como diz, é o carro da frente, né, Luizinho? Você é aquela pessoa que tá lá no mercado junto com a esposa, com o irmão Matozinho, né? a irmã Matozinha, a esposa também, a irmã Sirlene, que são a linha de frente da igreja, que abraçaram esse projeto de social no recolhimento de alimentos, roupa, qualquer coisa que chegue nessa área, né, Luizinho? Construção civil também. A construção civil, reforma de casas. Então, como o Luizinho disse, assim, a gente tem uma organização, mas a primeira forma de pensar é Jesus Cristo. É levar a palavra de Deus. Não levar uma igreja, né, Luizinho? Mas levar a palavra de Deus. Posteriormente, claro que você vai representar um ministério, né? Representar o ministério de, ó, que igreja que vocês são? A gente é da Quadrangular. Mas é interessante que quando você chega no local, você fala só de ajudar ao próximo. Exatamente. E de estar pegando doações para ajudar ao próximo. Não ajudar você, não ajudar uma igreja, né, Luiz? Porque, aproveitando o comentário que você falou da organização, que nem ontem a gente estava fazendo prova ontem da Faculdade de Teologia. Então, do ITQ, né? Então eu estava falando cidadania. Então falando tudo isso. Cidadania nada mais é do que uma política social. Porque, na verdade, a organização, a gente fala política, mas na Bíblia também tem. Sim. Tem organização. Política nada aí mais com organização, que tem hierarquia, que tem organização. Então, tudo tem. Então, a gente está aprendendo como se organizar na igreja no país. Então, a igreja, a gente vai levando Cristo primeiramente, vai ter uma obra social, mas precisa ter uma organização. Porque como que você vai entrar no mercado sem um CNPJ? Você tem que levar um CNPJ, tem que representar uma unidade, um órgão, para que não seja você, fisicamente, mas tem um ministério por trás que precisa ser estudado. Então, na teologia, você aprende tudo isso, tá? Ontem estava a prova meio difícil, até Estava difícil a prova? Renato pegou pesado um pouco mais. Porque ele está mais por dentro da cidadania, então ele pegou mais o profundo mesmo. Uhum. Mas, como ele deu uma aula boa, eu mais pego ele falando do que estudando, porque eu sou mais de prestar atenção, porque eu pego todos os pontos básicos e vou renotando, Deus tópico, depois na hora da prova eu só uso o que ele falou. Eu só uso contra ele mesmo, tudo que ele falou. Se ele falar que está errado... É uma forma de aprendizado, né? Eu até lembro quando eu fazia aula de bateria, eu aprendia mais conversando com o professor do que praticando. Então, tem um jeito, cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem um jeito. Então, a gente está aí aprendendo mais um pouco da palavra, acho que em dezembro a gente termina já se forma. Então, tudo isso é para crescer na graça e no conhecimento. E estamos aprendendo, porque a gente também dá aula para os homens na escola bíblica. Então, eu sou do homem... Mas a quarta profissão. Porque na quinta, eu só vendo das crianças, eu dou mais um domingo, porque na quinta tem o corredor. Na quinta eu organizo, a minha escala sempre cai no domingo. Daí na escola bíblica, eu estou ajudando os professores dos homens, porque os homens é meio complicadinho, porque os homens
às vezes não vem. Então, na Rádio Castro eu já estou o terceiro sábado em seguida. Mas não porque a gente quer, é necessidade da obra, a gente está ali para ajudar. Então, a gente nunca é o melhor, a gente está ali para organizar, servir. Faltou um, a gente está ali. Mas nada que a gente está tomando a frente de ninguém, sempre está respeitando. Mas ligou para a gente está lá, né? Ligou na organização do congresso, a gente fez reunião com o pastor agora no congresso que teve agora. Aham. Então, o pastor falou assim, a gente está aí para ajudar. Então, a gente começou assando frango 5 horas da manhã, servindo bolo até as 8 e vendendo cachorro quente e refrigerante na barraquinha. Então, a gente não faz uma função, a gente faz naquilo que precisa. E tudo para a glória do Senhor. Tem muita, até próximos nossos, né? Que, não, eu sou tal. Vamos dar exemplo. Eu sou um músico, eu sou um cantor, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou uma diaconisa. Querem se rotular e ficar naquilo e acabam esquecendo os ensinamentos de Jesus, né? São títulos. São títulos, são... São cargos só. Teve uma situação uma vez, até que é engraçado contar, que o irmão chegou pro outro e falou assim, irmão, precisava puxar umas cadeiras ali, o irmão pode ajudar aqui a gente e tal. E daí o irmão, com título, né, falou assim, não, eu não vou puxar cadeira porque aqui na minha carteirinha diz que eu sou um obreiro credenciado. Eu não puxo cadeira. Falei, nossa, o irmão Ele rotulou já. tá indo pela porta bem larga, né? O caminho que ele tá seguindo é uma porta bem larga. Porque, na verdade, ser obreiro é servir. Eu sempre falo que a gente não é... A gente é servo, primeiro. Tudo que o pastor é servo. Os músicos são servos. Todo mundo é servo. Depois que você está servindo, você vai ter um cargo a exercer. Não só um. Primeiro você tem que servir todos a igreja. Se você não está... Hoje, o Rubinho começou tocando bateria, hoje não está tocando mais bateria. Hoje está onde? Por trás do culto, hoje está nas filmagens. Então, ele não é um bateria. Ele, se precisar, ele vai estar lá. Mas então, ele não ficou focado naquilo. Os talentos não é para multiplicar os talentos? Então, cadê os talentos? Então, a gente tem que estar sempre servindo. Agora, chamam a gente para fazer, eu sempre falo para mim, ela fala assim, você não sabe dizer não. Eu falei, enquanto Deus é fôlego de vida, eu digo não. Não vou dizer não, enquanto Deus é fôlego de vida. Porque eu não sei até onde que eu vou estar aqui na terra, mas quando chegar no céu, as minhas mãos têm que estar cheias de obras, né? A Carolina me chamou, irmão Luiz, isso não pode ajudar no coral? Eu estou no coral, eu vou. Tá com a camiseta do coral aí, né? Coral Gratidão. E também o coral, assim, foi algo assim que começou ali meio, vamos juntar para cantar, e hoje tá cada vez crescendo mais. Então, hoje está mais se estruturando. Mas não, que ninguém é profissional. A gente está estruturando o quê? Exatamente. Porque não estamos ali para levantar músico. Nós estamos para adorar. Há uma forma de você cantar. Cantar você canta todo dia. Agora, adorar é poucos. Porque Deus está buscando verdadeiros adoradores. Para você adorar a Deus, não é cantando, adorando. Para você adorar a Deus, tem que adorar, abrir os teus olhos e já começa a adorar a Deus com a tua vida. Aí o louvor, quando vem na igreja, é somente uma expressão daquilo que você já começou. O teu culto começa de manhã. Luizinho, eu até perdi as contas das funções que você tem aqui. E tem mais uma ainda, uma bênção aí, que é a congregação, né? Olha aí, ó. Onde é que você acha tempo, Luizinho, para fazer tudo esse trabalho para a igreja? Eu costumo dizer assim que na equipe de mídia, né? Esses dias eu tava vendo lá no WhatsApp a nossa equipe, eu acho que tem mais de 20 pessoas. A gente começou em 2 só. E hoje são mais de 20. E às vezes a gente faz reunião com eles, assim. Tá até aqui o Stanley, a Vitória, né? Ajudando, auxiliando aí no podcast. Eu falo para eles, eles sabem disso, que não tem palavras para agradecer esse trabalho, sabe? E todo trabalho que ele é feito para servir com amor, né? Quando você se dispõe a fazer alguma coisa, quando ele se dispõe a sair da casa, vir aqui filmar, pegar uma câmera ou ficar atrás de um computador para que outras pessoas vejam, quando você sai lá do teu conforto, Luizinho, para ir lá no mercado, falar de Jesus, recolher alimentos, quando você fala com as crianças, quando você prega a palavra de Deus, quando você está no coral, quando você dá aula na escola, quando agora você vai tocar uma congregação, todo esse trabalho feito com amor, não existe ninguém melhor que pague do que Jesus Cristo. Esse trabalho não é em vão. Todas as vezes
que você sai da casa, eu falo para eles, todas as vezes que vocês saem para participar, toda vez que você sai, Luizinho, para fazer algo, você não ganha dinheiro na hora. Fez o trabalho, ganhou dinheiro, 30 dias, passou, tá aqui o dinheiro. Não. Você está trabalhando para Deus. E como o pai falava, não existe ninguém melhor, não existe melhor patrão do que Deus. Porque as recompensas disso, elas são muito grandes. E acho que você está vivendo isso, o pessoal da mídia também vive isso, porque é constante. É uma coisa que você faz e você quer sempre fazer melhor. É um crescimento. Até no podcast da Carol, eu falando do coral, né? Se você pegar o primeiro dia do coral na live que a gente fez e pegar o último agora, a evolução é muito grande. Então é um aprendizado constante, assim. Então, todo trabalho, assim, e eu faço essa pergunta para você, né? Aonde que você acha tempo? Como que... Na verdade, a gente começa o dia orando, pedindo a direção de Deus. Eu levanto 4h30 da manhã para trabalhar. 4h30? Da manhã. Daí eu já faço minha oração do dia, né? Meu devocional, né? Daí tem uma palavra, eu estou seguindo alguma coisa, ou estou lendo por a palavra. Mas a gente às vezes está fazendo um devocional mesmo e pede, Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Aí quando você entrega a tua vida para o Senhor, aí não é tua mais. Aí não tem como dizer assim, eu vou tomar de volta. Entregou uma vez, não tem mais. Aí acontece. Você já está fazendo parte do processo. Então você começa a viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. E quando você vive os planos de Deus, e aquilo que você falou lá, a recompensa é assim, eu acredito que é assim. Quando você cuida das coisas de Deus, das coisas do Pai, Ele cuida das tuas coisas. Nunca me faltou nada, nem tem faltado. Já não é se agradecer, está sobrando. Porque as bênçãos, hoje eu estou ajudando a minha família, eu ajudo a minha filha. Hoje, em dinheiro mesmo. Uhum. Que Deus tem prosperado na minha vida, que eu posso fazer a compra de casa, fazer a compra dela, eu pago consulta, pago tudo para ela. Ela faz consulta, tudo tem um convênio, graças a Deus deu condição de ter um convênio, então ela faz consulta de graça, ela faz exames de graça, o parto que ela vai ter agora do meu neto vai ter tudo de graça, assim, porque ela vai... Não porque eu sou bom, é Deus que fez. Um dia eu plantei, hoje eu estou colhendo. Você colocou a tua vida nas mãos de Jesus. Eu estou cuidando da criança, Deus está cuidando da minha família. Eu cuido das crianças, Deus está cuidando dela. Não falta nada, é todo dia chegando doação para ela. Hoje mesmo, agora daqui a uns minutos, eu vou ter um culto de ação de graça em louvor. O Isaac está por vir, está preparando agora às 4 da tarde, até tua esposa vai já. Então a gente vai fazer um culto em ação de graça. É um chá de bebê? É um chá de bebê? A gente fala que é chá de bebê, mas vai chegar lá, pessoal, a gente fez um culto estratégico. Todo mundo vai para um chá de bebê. Mas pessoas que não conhecem a Cristo. Quando chegar lá, a gente vai fechar a porta do salão e falar assim, agora ninguém vai sair, porque vai ser um culto de ação de graça. Aí vai ser louvor, pregação e oração. E vidas vão ser abençoadas. A gente está nesse propósito. Que bênção, né, Luizinho? É legal porque você vê, você faz o trabalho, você vê e você vive as recompensas que Deus dá, né? Não, É muito gratificante, assim, esse trabalho, você poder testemunhar, e a Bíblia, ela ensina: alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Então, a gente fica alegre por esse testemunho. A gente se alegra com você por você estar bem. Claro que nem tudo na nossa vida é mil maravilhas. A gente tem momentos tristes, a gente tem momentos de perca. Então, mas esse fardo, ele é tão leve com Jesus Cristo, né? Porque eu penso assim, eu tenho 10 coisas pra mim pensar. De 10, 9 são boas, uma ruim. Por que eu vou dar valor para a ruim? Então, às vezes, a gente está com dor, mas está trabalhando, está vindo na igreja. Mas a gente não precisa estar falando aquilo, a gente tem que pedir a força para passar por aquilo. Se a gente tem um problema, entrega na mão de Deus e pede a direção de Deus. Eu, quando entrei na igreja aqui em 98, 21 de junho de 98, me batizei aqui nessa igreja aqui. Acho que estamos bem em cima do batistério, né? Que era o altar antigo, né, da igreja. A igreja tinha 2 escadas ali. Uhum. O Rubinho ficava correndo aí, dando trabalho para os diáconos e murchando os pneus das bicicletas. Porque aquele tempo tinha carro, só bicicleta. Nossa. E tinha bicicleta naquela época. O pavilhão enchia. Então, quando eu casei, eu entrei em 98, jovem, né? Uhum. Aí casei em 2002. Aí o irmão Godoy era o presidente dos diáconos. Ele falou assim, não quer ser diácono? Eu falei, mas eu sou jovem. Não, agora você é homem, agora você é casado. Eu só cuidava da bicicleta. Não tinha carro. Então você tinha que cuidar para os irmãos sair com cuidado só.
Então, a gente começou desde desse tempo, faz 24 anos que estou na igreja, então a gente começou vivendo os sonhos de Deus através do teu pai, né? Através da agora do Juninho. Então, a gente está vendo os projetos de Deus, os sonhos de Deus. Então, quando você está debaixo da autoridade, debaixo das promessas, as bênçãos correm atrás de você. Você só pensa, as bênçãos já estão correndo atrás de você, batendo na tua porta pela manhã. E aí, às vezes, aquelas pessoas, vamos dizer assim, os membros, eles ficam se perguntando, né? Ué, mas eu oro e não recebo, não consigo nada. Às vezes tá batendo na parede, né? Não sabe o que faz. E às vezes, ouvindo o Luizinho falar, e você tá ouvindo o Luizinho falar hoje, só do que ele tá falando até agora, aí se você é uma pessoa que aprende rápido, você já vai mudar de vida já. Eu aprendi uma palavra que nunca mais esqueci, na Escola Bíblica Dominical. Deus deu uma ordem para o homem. Aquilo que semeia, se colhe. Bom ou ruim. E o que eu falei? O que eu vou escolher? Semente boa. Então, eu tento o máximo semear o que é bom, para que depois vai vir a colheita. E muitas vezes as pessoas querem colher aquilo que você um dia plantou, mas é a tua colheita. E tem pessoas que querem colher aquilo que outras pessoas plantaram. Exatamente. Isso. A lei da semeadura, ela não é lógica. A lei da semeadura, ela é lógica. Se você planta atos bons, você vai colher atos bons. Se você plantar, o pai sempre falava, né? Se você plantar aí pimenta, você não vai colher laranja. Você vai colher pimenta. Então, aquilo que você planta hoje, amanhã você vai colher aquilo que você plantou. Muitas vezes, as recompensas de Deus, elas vêm chegando, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma vida, o que as pessoas não entendem, né, Luizinho? Eu tenho uma vida fora da igreja. Aí eu conheci Jesus. Então, a partir desse momento que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Só que eu ainda tenho que colher aquilo que eu plantei quando eu não conhecia Jesus. Porque é a lei da semeadura. Deus não vai livrar você daquilo. Deus não vai pegar tudo o que você fez de errado e jogar fora. Ele vai usar aquilo que você fez de errado para te mostrar que você fez errado e que agora você não faz mais, porque você é uma nova criatura. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher uma hora ou outra. E quem planta só coisas boas, está na bênção. Amém. Porque eu também tenho um lema que não viva para orar, viva uma vida de oração. Então, às vezes, a pessoa quer orar para viver. Não, você tem que viver na oração. O que é viver orando? Vai ficar na rua orando lá de joelho? Não. Você levantou, você já está em oração, você está trabalhando, está em espírito de oração, você está voltando para casa. Eu oro até pelo motorista do ônibus que me traz. Porque só Deus sabe o que vai estar no caminho. A gente não sabe os planos do inimigo. Mas se a gente está na terra, a gente está sujeito a tantas coisas. Eu oro pela direção da minha empresa, eu oro pela nossa nação, eu oro pelo nosso representante. Muitos amaldiçoam. Eu abençoo, porque é de lá que vem a bênção. Porque nós estamos colocando eles na autoridade, nós estamos colocando os nossos prefeitos, nossos governadores, nossos presidentes, agora vai ter a política. Uhum. E as pessoas querem que o Brasil seja mudado, querem que a sua vida seja abençoada, mas você amaldiçoa. E a minha boca não foi feita para amaldiçoar, foi para abençoar. De uma boca não pode jogar água doce salgada. Ou é água doce, ou é salgada. Então eu quero que só jogue a vida eterna, que é água doce. Então eu não conheço as pessoas que estão lá fisicamente, mas através da minha oração, o Espírito vai estar ele e capacita. Que o tempo que ele estiver lá no cargo, seja pelo Senhor direcionado. Eu vejo meus colegas que trabalham amaldiçoando na própria empresa. E dali que vem o sustento. Eu falei, está errado. Eu sempre estou ensinando eles, falando assim para eles, vocês têm que abençoar. Mas eu falei, não. É através da tua boca, ou se abençoa, ou se amaldiçoa. De onde que vem teu sustento? É dali o teu salário. Então abençoa que a empresa prospere. Tem muitos que vê o patrão prosperando, comprando um carro novo, algo maior, e fica com nervoso da maldição. Eu falei, não. Fica focando onde não deve. Não. Você tem que abençoar e ficar feliz do teu patrão estar prosperando. Porque através do teu trabalho, você está abençoando ele e vai estar te abençoando. Se você vê o teu patrão quebrado, quem que vai quebrar? Você também. Você está jogando contra o próprio gol. Então, você tem que atirar, não no teu pé, atira para frente. Exatamente. Se você é contra a empresa que você está e, de repente, quero que essa empresa aí quebre, aí você vai ganhar quanto? E daí? Você vai ter que correr atrás. Então, isso não é sabedoria? Sabedoria. 1 Timóteo 1,4, orai pelas autoridades. Isso é bíblico. Sabe por que o povo padece, Rubinho? Porque não tem falta de conhecimento. Sabedoria. Por que as famílias estão sendo destruídas? Por falta de conhecimento. Por que as pessoas estão vivendo uma vida errada? Por falta de conhecimento. E onde está essa sabedoria? Na palavra.
Busca. É só buscar a palavra, entendeu? Você vem na igreja para quê? Para receber bênção? Amém. A bênção é uma consequência da tua vida. Muita gente, estou fazendo corrente. Eu falei, mas está fazendo corrente para o milagre ou para a tua vida? Então você tem que buscar primeiro para você, aí depois o milagre. Então, às vezes as pessoas buscam muitas coisas, menos a bênção na vida. Exatamente. O evangelho ele é tão simples e fácil de entender que a gente pode até ilustrar da seguinte forma, né? Às vezes você compra alguma coisa na internet, um eletrodoméstico, o que for, você vai colocar na tua casa. Daí você vai lá, eu até tenho algo que aconteceu comigo. Eu comprei uma vez um eletrodoméstico, cheguei em casa, eu queria ver como é que funcionava, coloquei na tomada e não funcionava. E não funcionava, e não funcionava. E, meu Deus do céu, vou ter que voltar lá pra Ponta Grossa, ter que trocar o troço, porque não tá funcionando. E daí fui pra internet. E o manual do produto ali na minha frente. Mas eu fui na internet, que era mais fácil. E daí você tinha que tirar um plásticozinho que tava no sistema da máquina ali, que evitava o contato, que é uma proteção, né? Então você tira ali, ele entra em contato com a outra peça e funciona. E daí eu fui, tirei o plastiquinho e funcionou. E de repente muitas pessoas acontecem algo assim, elas já vão brigar, já vão querer trocar o produto, que o produto não funciona. E muitas vezes o mal do brasileiro, né? Primeiro estraga, depois vai ler o manual. Primeiro cai na tentação, primeiro peca, depois vai pedir perdão para Deus. Em vez de pedir sabedoria e conhecimento para Deus, para não fazer coisa errada. Mas são coisas que acontecem. O ser humano é assim. Então a gente está em constante crescimento todo dia. Se eu de repente tivesse pego aquela caixa na ansiedade, eu queria ver funcionando tudo primeiro. E agora eu aprendi. Tudo que eu compro, tudo que eu faço, que eu adquiro para mim, eu vou ali, pego o manual, dou uma lida no manual, vejo como que é as peças, dou uma olhada em algum vídeo que alguém já comprou. Hoje a internet facilita isso. Depois eu vou e começo a fazer funcionar o produto. Então, muitas vezes as pessoas querem as bênçãos, as pessoas querem que Deus abençoe elas, mas não se dão conta que elas têm que conhecer primeiro a pessoa, né? A palavra do Senhor diz assim, que Deus ele ouve todas as orações, mas vai nos atender conforme a vontade dele. Então, se as pessoas começarem a ler e ver que a vontade de Deus é perfeita e agradável e boa, aí vai começar a ver que não é que Deus não está te dando, você não está no momento certo, é aquilo que você pediu, ele está moldando, esperando o tempo certo. Uma criança leva 9 meses, não queira sair antes, tem que ter 9 meses. Então tudo tem seu tempo. No Eclesiastes 3 diz há tempo para todas as coisas. E nós somos muito apressados, queremos para ontem as coisas. Muito ansiosos. Ansiosos, ansiedade. Davi nos deu uma lição, falou assim, esperei com paciência o Senhor. Ele também tinha ansiedade, mas ele aprendeu a esperar no Senhor. Ele sabia que tudo tem o tempo de Deus, os projetos, os planos, tudo vai se cumprir no tempo dele. Você citou o Davi, né? O Davi, ele tem uma oração muito linda, que é: cria em mim, ó Deus, um coração puro, sincero. Mas, se você for ler um pouquinho para trás do texto ali, ele fez algo ali que não podia, né? Não podia. Aí, após isso, Então, é interessante que nós temos que nos colocar como você, digamos assim, a chave, né? A palavra-chave do podcast hoje com o Luizinho é servo, mordomos, né? Uhum. Estar prontos a servir, estar prontos a estar preparados a qualquer coisa que Jesus, primeiramente, nos coloque para fazer. Porque Jesus nos deu um maior exemplo, lavando os pés dos discípulos. Quer maior exemplo que esse? Ele sendo Senhor, Rei, mas ele nunca se titulou. Mas ele foi dar um exemplo. Ninguém está aqui para fazer, está para servir. E Jesus não veio pregar o amor, ele veio pregar arrependimento. De quando a pessoa se arrepende daquilo que errou, ele recebe o amor. Então, a primeira chave da senha das bênçãos do Senhor é o arrependimento. Arrependeu-se. Aí vem uma série de bênçãos por trás. A Deus pregou amor? Sempre. Mas primeiro o arrependimento. Você tem que se arrepender dos teus erros, reconhecer. Aí quando você se arrepende, entrega o seu coração, aí vem muitas bênçãos que estão escondidas no secreto do Senhor. E, digamos, já tá guardadinha pra você ali, ó. Viu? Eu tenho um presente pra você, mas só vou te dar esse presente aqui quando você fizer
50 anos, Luizinho. Então não queira adiantar as coisas, né? O que é para você, é para você. Não queira, como a gente falou aqui, não queira colher os frutos de semente que você não plantou, né? Então, eu vivo assim, eu sempre falo, eu não digo assim, eu sou aquilo que um dia, eu sou aquele que eu plantei. Quando eu entrei aqui na igreja, eu vi os músicos, o Juninho tocando bateria, eu falei, nossa, interessante, nossa, interessante. Mas eu falei, mas não adianta eu querer estar lá, eu tenho que saber por que estar lá, como está lá. Eu vi o pastor Romeu pregando, nossa, aquela unção, aqueles pregadores, achar tão lindo, mas falei, um dia me estar lá, vai ter que levar muito tempo. Mas é no tempo de Deus, na preparação. Deus não deixou de atender a minha oração, ele só esperou o tempo certo. Eu aprendi na escola bíblica, falei, nossa, professor, sabe de tudo, nossa, que bênção você aprender a palavra, saber ajudar as pessoas, mas tudo tem um tempo, é ser mesmo. Exatamente. Uma preparação do terreno. É o que eu gosto de falar, acho que todo podcast eu falo do Pedro, né? Jesus, ele não chegou, viu Pedro no barco e falou assim, viu, Pedro, vem aqui, eu vou edificar a rocha, que é a igreja, e você vai ser o primeiro que vai falar da palavra. Não, ele não chegou assim. Ele foi moldando Pedro no caminho. Pedro negou, fez um monte de coisa. Lá no finalzinho, quando Pedro estava preparado, Jesus chegou para ele, então vai ser assim, apacenta as minhas ovelhas. Então, não, digamos assim, muitas pessoas elas querem chegar na igreja, elas já querem um cargo, elas já querem destaque e acabam que não ficam, né, Luzinho? É porque, na verdade, assim, a Bíblia diz, se você edificar a tua vida numa areia, vem o vendaval, porque para você estar numa frente de uma obra, primeira coisa, Rubinho, suportar. Porque o vento vai bater forte. Vai. Os músicos, quantos músicos já passou na igreja? Nossa. Quantos obreiros já passou? Quantas coisas? Por quê? Porque eles estavam alicerçados no eu ou no ministério deles. A gente não pode estar alicerçado, tem que estar alicerçado na palavra. Que é a rocha, que vem o vento tempestade. Eu perdi 2 crianças, passei por esse vendaval, perdi minha mãe, foi aqui 5 meses. Estou aí, estamos servindo o Senhor. Então a gente perdeu amigos, a gente perdeu fisicamente, tá falando. Já perdi materialmente, mas isso não é bala. Porque minha vida está na mão dele. Se ele achou por bem, louvado seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque na palavra diz que uma morte para Deus é uma alegria para ele. A gente, que para nós é tristeza, para ele é alegria. Ao contrário que tem. Porque nós estamos aqui forasteiros, estrangeiros. Essa terra não é aqui, nosso reino é aqui. Então, todo seja rico ou pobre, crendo ou não crendo, vai voltar para casa. Vai voltar para Deus. A forma que vai chegar, como Deus vai receber, é outra coisa. É outra coisa, exatamente. Porque todo mundo vai chegar a Deus, seja bom ou ruim, vai chegar diante de Deus e vai ter que prestar conta. Mas chegar ao Pai, que é outro caminho, é só por Jesus Cristo. Ele falou assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando você vai por esse caminho que é Jesus que é o Pai, você já vai como filho. Quando você vai chegar para Deus, que é outra categoria, vai chegar como criatura. Olha só que benção, né? Que palavra. E Luizinho, para a gente finalizar o nosso podcast aí, eu quero que você deixe um recado, né? Eu quero que você passe uma mensagem para todos os nossos ouvintes, para quem às vezes coloca o celular ali só para escutar, aquele que vai assistir, que ouve e assiste também. Deixa um recado para esse pessoal e se você quiser direcionar para a câmera aí, fique à vontade. Amém. O recado que eu vou dar seria viva a palavra. Ouça a palavra e pratique a palavra. Você praticando a palavra, vivendo a palavra, você está vivendo o reino. E você servindo a Deus e a seus irmãos, está no reino. Porque na oração do Pai Nosso, o Pai diz, venha a nós o teu reino. Mas muitos querem que venha o reino, mas o reino tem justiça. O reino tem servidão. E muitos não querem servir e não querem viver a justiça, porque a justiça de Deus é o amor. Você leva, às vezes, um tapa na cara, você não deve devolver. Você tem que viver o amor, abençoar aquele que te machucou, amar aquele que está te magoando, e muitas vezes não quer viver. Então, pratique a palavra, viva a palavra, descubra o que Deus tem para você. Porque cada ministério é pessoal. O ministério, corpo Cristo, somos todos um corpo, mas tem ministério pessoal. Uns pode ser mão, outro pode ser pé, outro pode ser cabeça, mas nem todos são iguais. Então, viva a palavra, viva o culto pela manhã e adore o Senhor à noite. Venha no culto para agradecer, mas primeiro viva o teu dia como culto. Não deixe para servir ao Senhor só à noite. Não viva o dia somente por viver, viva para o Senhor. Que benção, Luizinho, que mensagem aí. Vai ficar, muitas pessoas vão assistir, vão ser abençoadas através desta palavra. Assim seja. E agradeço você, né? Muito obrigado por aceitar.
Na verdade, eu nem te pedi o convite, né? Quer gravar o podcast? Eu cheguei para você, que dia que você pode gravar? Daí você, eu gravar o quê? Vou gravar o podcast, vamos lá. E eu disse o quê? Não disse não. Não disse não. Tamo Qualquer aí. hora que você vai estar aí, vamos gravar e tal. Então a gente tá aí para servir, porque é uma necessidade. Esse aqui é um instrumento do Senhor também. Ao Sim. longo do caminhar da obra, as coisas vão se modernizando, vão, né? Tem lugar que nós não podemos ir, Rubi, mas a mensagem vai. A mensagem vai. Pessoal, é isso aí. Esse é o Luizinho, que você conheceu. Vamos ver se eu consigo lembrar. Obreiro, canta no coral, líder do social da igreja, professor das crianças, professor da escola bíblica e agora iniciando aí o ministério com uma congregação. 10ª Olha só igreja. que 10ª igreja, né? Não é porque ele é bom. Não é porque o pastor escolheu ele. É porque ele está se deixando ser instrumento usado nas mãos de Deus. Porque ele é servo, né? A palavra do podcast de hoje é servir. Servir ao Senhor com alegria e apresentar Aí ele a Ele com cânticos. Então, um abraço. Amém. Nós ficamos por aqui. Luizinho, Deus te abençoe Amém. grandemente a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. E edificando vidas, edificando pessoas. Coloca nos comentários se você gostou. Coloca aí, compartilha com outras pessoas. Manda essa mensagem para outras pessoas. Manda o link do vídeo. Já se inscreve no nosso canal. Toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo alguém com uma palavra abençoada. Esse é o nosso podcast Por Trás do Culto. E não esquece, hein? Segue lá também Quadrangular Castro, que é a igreja a qual nós servimos ao nosso Rei Jesus. Um grande abraço e até mais.